Olá pessoal, temos aqui um sistema trifásico, 3 fases R, S e T e podemos ter vários tipos de curto-circuito. Por exemplo, curto-circuito monofásico envolvendo uma fase e a Terra. Curto-circuito bifásico envolvendo apenas 2 fases e o curto-circuito trifásico que envolve as 3 fases simultaneamente. E em qualquer livro de análise de curto-circuito, curto-circuito monofásico é 3 vezes a tensão pré-falta dividida por todo o somatório das impedâncias de sequência positiva, negativa e sequência zero. Já o curto-circuito bifásico é raiz de 3 multiplicado pela tensão pré-falta dividida pelo somatório das impedâncias de sequência positiva e negativa. E perceba que o curto trifásico é apenas a tensão pré-falta dividida pela impedância de sequência positiva. E aí alguém pode perguntar, o que é impedância de sequência positiva, negativa, zero? São aquelas impedâncias na análise de componentes simétricas e no canal temos um vídeo específico sobre esse assunto. Vamos em frente. Considere esse transformador trifásico 13.8 kV no primário, reduzindo para 380 volts no secundário. É um transformador de 300 kVA e a ligação em ambos os enrolamentos é estrela aterrada. Temos os valores de impedância de sequência positiva, negativa e zero. Isso existe para qualquer equipamento do setor elétrico, seja linha de transmissão, transformador ou gerador. E a corrente nominal de 456 amperes. Se fizermos os cálculos, substituindo essas impedâncias nas expressões e considerando a tensão pré-falta de 1 PU, teremos para o curto monofásico o valor de 8,5 kA, para o curto bifásico 9,8 kA e para o curto trifásico 11,4 kA. De fato, na maioria das situações, o curto-circuito trifásico é o mais severo, o mais intenso, ou seja, tem o maior valor de corrente elétrica. Eu diria que em 95% dos casos. Mas a pergunta mais interessante é a seguinte: existe alguma situação em que o curto-circuito monofásico envolvendo uma fase e a Terra ele seja mais intenso do que o curto trifásico? Vamos agora analisar as expressões matemáticas comparando o curto-circuito monofásico ao curto-circuito trifásico. Temos aqui as expressões matemáticas. E para o curto-circuito monofásico, na maioria dos livros, se considera que a impedância de sequência negativa é igual à de sequência positiva. Elas são muito próximas, podemos fazer essa simplificação e temos essa nova expressão matemática. Nós queremos saber a condição onde o curto-circuito monofásico ele é maior do que o curto-circuito trifásico. Chegaremos à conclusão que para que isso aconteça, a impedância de sequência positiva tem que ser maior do que a impedância de sequência zero. Mas aí alguém pode dizer, professor, como é possível obter a impedância de sequência positiva maior que a impedância de sequência zero se os equipamentos, geradores, linhas de transmissão e transformadores possuem a impedância de sequência zero maior que a impedância de sequência positiva? Temos aí um conflito, mas na verdade o que importa é a impedância equivalente. E essa impedância equivalente de sequência zero ela depende da topologia da rede e principalmente do tipo de ligação do transformador. Então, a depender da topologia e da ligação do transformador, nós podemos então obter que a impedância de sequência positiva seja maior do que a impedância de sequência zero. E nessa situação, o curto-circuito monofásico torna-se maior do que o curto-circuito trifásico. Vamos agora a uma situação prática. Temos um gerador conectado a uma linha de transmissão e um transformador primário em delta, secundário na ligação estrela aterrada, alimentando o barramento de uma indústria. Vamos analisar o curto-circuito monofásico e trifásico nesse barramento C que alimenta a indústria. Observe os parâmetros de impedância de sequência da linha de transmissão e também do transformador. E em primeiro lugar, vamos fazer a análise do curto-circuito trifásico. Lembrando que o curto-circuito trifásico ele só sofre oposição
da impedância de sequência positiva. Então colocamos em série, porque a ligação é em série da linha de transmissão e do transformador, de tal modo que a impedância equivalente de sequência positiva da ligação série é o somatório, resultando 0,1 pu, e calculando o curto-circuito trifásico, considerando a tensão pré-falta de 1 pu, vale 10 pu. E depois faremos a conversão dos valores em pu para os valores em amperes. Vamos agora à análise do curto-circuito monofásico, e nós já sabemos que a oposição a esse tipo de curto-circuito é o somatório das impedâncias equivalentes, de sequência positiva, negativa e sequência zero. A impedância equivalente de sequência positiva é igual à sequência negativa e já calculamos anteriormente, vale 0,1 pu. Precisamos calcular a impedância equivalente de sequência zero, depende da topologia e principalmente da ligação do transformador, que é delta no primário e no secundário estrela aterrada. E a ligação delta, ela é um filtro natural da corrente de curto-circuito de sequência zero. Funciona como impedância infinita e não deixa passar essa corrente elétrica de sequência zero, de tal modo que o diagrama de impedância de sequência zero fica dessa forma, ou seja, a corrente de sequência zero passa apenas pela impedância do transformador. Então, a impedância equivalente de sequência zero é 0,07 pu. Conhecendo os valores das impedâncias equivalentes de sequência, podemos calcular o curto-circuito monofásico nesse barramento da indústria. 3 vezes a tensão pré-falta dividida pelo somatório das impedâncias de sequência positiva, negativa e sequência zero. Perceba que não estou incluindo a impedância de falta, porque estamos analisando um curto-circuito franco. Substituindo os valores, considerando a tensão pré-falta 1 pu, o curto-circuito monofásico tem valor 11,2 pu. E considerando os valores do sistema pu, os valores base nessa situação, podemos converter para amperes. Curto-circuito trifásico 8,38 kA e curto-circuito monofásico 9,39 kA. Ou seja, o curto-circuito monofásico foi 12% maior do que o curto-circuito trifásico. E isso só foi possível porque a impedância equivalente de sequência positiva foi maior do que a impedância equivalente de sequência zero. E por que será que isso aconteceu? Porque a ligação do transformador tem o primário em delta e o secundário em estrela aterrada. Você já percebeu que o tipo de ligação do transformador dos enrolamentos primário e secundário tem influência na impedância de sequência zero. Temos aqui o diagrama de sequência zero para cada tipo de ligação do transformador. Perceba que o transformador ligado, primário e secundário, na ligação estrela aterrada, ela permite a passagem da componente de sequência zero. Não existe bloqueio. No entanto, em todos os transformadores com ligação em delta, nós temos algum bloqueio da componente de sequência zero e temos diagramas diferentes para cada configuração. E apenas para exemplificarmos, considere um transformador, ligação do primário estrela e do secundário delta. Para a componente sequência zero, a impedância da ligação delta é infinita. E lembre-se o seguinte, só existe componente de sequência zero em curto-circuito envolvendo a Terra. Então imagine um curto-circuito da fase para a Terra no secundário do transformador. A corrente de curto-circuito será zero, porque a impedância de sequência zero é infinita, análoga a um circuito aberto. Então não existe curto-circuito? Existe, não visto pelo secundário, mas essa corrente fica circulando presa entre as bobinas da ligação delta, fritando o transformador. Precisamos então de uma referência de terra, senão o sistema de proteção não consegue detectar. É por isso que nesse tipo de ligação utilizamos o transformador de aterramento oferecendo referência de terra. E em geral o transformador de aterramento utiliza a ligação zigue-zague. Mas esse é outro assunto e temos um vídeo específico no canal sobre transformador de aterramento. Valeu pessoal, forte abraço e bons estudos!